Boa tarde a todos meus irmãos. Eu vim falar mais uma vez sobre o catecismo, que hoje eu já não fiz vídeo nenhum, porque eu não estava passando bem. Dormi daquela hora que eu desliguei o celular aqui, do vídeo que eu fiz, eu dormi até agora. Acabei de acordar há poucos minutinhos. E a pressão ainda continua baixa, tá? 10 ainda. Mas pelo menos eu tô aguentando agora falar, porque eu não tava podendo falar. Tava tentando dormir em cima da Bíblia. Em cima do livro. Então eu vou continuar no número 1458. Boa tarde a todos. Para quem eu não vi, boa tarde. Todos tenham uma excelente terça-feira. Quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados. Se eu também os acusasse, se tu também os acusa, tu te associas a Deus. O homem e o pecador são por assim dizer, duas realidades. Usando, quando ouves falar do bem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem que o fez. Destrói o que fizeste, para que Deus salve o que ele fez. Quando começas a detestar o que fizestes, é então que tuas boas obras começam, porque acusas tuas más obras. A confissão das más obras é o começo de todas as boas obras. Contribui para a verdade e assim conseguirás chegar à tua luz. A satisfação. Muitos tipos de pecados prejudicam o próprio. É preciso fazer o possível para reparar este mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, ressarcir as ofertas e injúrias. A simples justiça exige isso. Além disso, no entanto, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador e também em suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remendeia todas as desordens que ele causou. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. A essa situação chama-se também penitência. A penitência imposta pelo confessor deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar seu bem espiritual. Deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados. Pode considerar em relação a algumas obras de misericórdia, serviço do próximo, prevaricações voluntárias, sacrifícios e principalmente aceitarão paciente da cruz que deve nós mesmos carregar. Essas penitências nos ajudam e nos configuram a nos configurarmos com Cristo, que sozinho expirou nossos pecados, uma vez por todas. Permite-se nós termos co-herdeiros de Cristo ressuscitado, pois sofremos com ele. Entretanto, nossa satisfação, aquela que pegamos por nossos pecados, só vale por intermédio de Jesus Cristo, pois não podendo coisa alguma por nós mesmos, com a ajuda daquele que nos conforta, podemos tudo. O homem não sem, portanto, de que os glorificar, porque toda a nossa glória está em Cristo, em quem oferecemos satisfação, produzimos dignos frutos de conversão, que ele recebe sem valor por nós, por ele são oferecidos ao Pai e a graça a ele são aceitas pelo Pai.
os mistérios deste sacramento. Como Cristo confiou aos seus apóstolos o ministério da reconciliação, nos bispos, nos sucessores e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O perdão dos pecados reconcilia-se com Deus e também com a Igreja. O bispo, chefe visível da Igreja particular e, portanto, considerado com plena razão desde os tempos primitivos, aquele que principalmente detém o poder e o ministério da reconciliação. Ele é o moderador da disciplina penitencial. Os presbíteros, seus colaboradores, o exercem na medida em que receberam o numos, que quer dizer o bispo, quer do seu bispo ou quer de um superior religioso, quer do Papa, quer do meio do direito da Igreja. Alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão. A pena eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício dos certos atos eclesiais. Neste caso, a absolvição não pode ser dada segundo o direito da Igreja, a não ser pelo Papa, pelo bispo local ou por presbíteros autorizados por eles. Este caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo privado da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de qualquer excomunhão. Os sacerdotes devem incentivar os fiéis a receber o sacramento da penitência e devem se mostrar disponíveis a celebrar este sacramento, cada vez que os cristãos o pedirem de modo conveniente. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote cumpre o mistério do bom pastor, que busca a ovelha perdida, do bom samaritano, que cura as feridas, do pai, que espera o filho pródigo e o acolhe ao voltar, do justo juiz, que não faz acepção de pessoas e cujo julgamento é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Em suma, o sacerdote é o sinal e o instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. O confessor não é o Senhor, mas o servo do perdão de Deus. O ministro deste sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo. Deve possuir comprovado conhecimento do comportamento cristão. A experiência das coisas humanas é respeito e delicadeza diante daquele que criou. Deve amar a verdade, ser fiel ao magistério da Igreja e conduzir com paciência o penitente à cura e à plena maturidade. Deve orar e fazer penitência por eles, o confiando à misericórdia do Senhor. Diante da delicadeza e da grandiosidade desse ministério e do respeito que se deve às pessoas, a Igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões é obrigado, sob penas severíssimas, a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhes confessaram. Ele também não pode fazer isso do conhecimento da vida dos penitentes adquirido pela confissão. Este segredo não admite exceções. Chama-se sigilo sacramental selado pelo sacramento. Os efeitos desse sacramento. Toda a força da penitência reside no fato de que ela nos restitui na graça de Deus, de nos unir a Ele com a máxima
amizade. A finalidade e o efeito desse sacramento é, portanto, a reconciliação com Deus. Aqueles que recebem o sacramento da penitência têm coração contrito e disposição religiosa. Podem usufruir a paz e a tranquilidade da consciência, juntamente com a intensa consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo verdadeira ressurreição espiritual, restituição da dignidade e dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade de Deus. Palavra do Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu estou parando, meus irmãos, porque eu já falei para vocês, eu estou fazendo oração de 11 minutos, e já deu os 11 minutos. Então, eu estou parando para, já que eu estou melhor, posso fazer mais um. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos os meus irmãos do mundo inteiro. Lá do estrangeiro, lá dos Estados Unidos, lá da Europa, lá da França, lá dos Emirados Árabes, lá do Japão, Turquia, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Chile, Equador, Inglaterra, Espanha, Portugal. Depois eu falo mais, que a gente acaba esquecendo. E do Brasil, todos nós brasileiros. Amém?